Bem-vindos a mais um episódio do Destrave-se Podcast. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Você já tentou ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Pois é, não vai funcionar não. Eu sou a Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço. E antes da gente falar sobre isso, eu quero agradecer a Brasil Fruit, o apoiador do Destrave-se Podcast, uma empresa brasileira de petiscos saudáveis, uma super alternativa aos ultraprocessados, castanhas, amêndoas. Eles têm uma série de produtos que você pode compartilhar, aquele petisco em casa, ou também comer sozinho, como você preferir. Loja dentro da Amazon com frete grátis. É só entrar no @, deles e conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Tati, muitas vezes a gente busca resultados novos fazendo as mesmas coisas. Não é uma loucura isso? Mas ela tem um ditado que é bem antigo, né? Que é, enquanto você plantar chuchu, você seguirá colhendo chuchu, né? E é tão óbvio, né? Mas na nossa vida, muitas vezes a gente espera que seja diferente. A gente espera resultados, consequências diferentes daquilo que a gente planta. Ah, mas sabe o que eu acho que acaba acontecendo muito? A gente não muda as nossas atuações, muitas vezes, o que não leva a gente a novos resultados, porque muitas vezes a gente nem percebe o que a gente está fazendo. A gente engata num automático, assim, na nossa vida, sabe? E segue fazendo aquilo que a gente sempre fez, até porque tem um conforto em fazer aquilo que a gente sempre fez de alguma forma, né? Eu não preciso me capacitar, eu não preciso aprender nada novo, eu não preciso falar com ninguém diferente, eu sigo fazendo as mesmas coisas. Então, muitas vezes, eu acho que as nossas atuações não são outras, porque a gente malemar percebe o que a gente tem feito ali no cotidiano mesmo, no dia após dia, né? Sim. E a gente, além de, esse eu acho que é um ponto, né? Mas a gente também parte também de crenças muito enraizadas, né? A gente muitas vezes acredita que aquilo que a gente faz é o único jeito, né? É a única possibilidade. E isso não abre novas portas, não abre novas oportunidades. Isso é também uma outra questão, né? A gente tem crenças, a gente se pega muitas vezes vivendo dentro de um labirinto do qual a gente não consegue sair, mas porque a gente também às vezes é tão apegado àquilo que a gente acredita ser a única forma, ou ser a verdade, tanto sobre nós quanto sobre o mundo, sobre a vida, né? Que a gente não consegue enxergar outras saídas, novas possibilidades de resultados, né? Sim, e um ponto de partida que eu acho que é muito importante, até para quem está escutando a gente se perguntar. Eu também tenho clareza de qual resultado eu quero, porque se a gente está dizendo que novas atuações é o que vão levar aos novos resultados, se eu também não sei que resultado eu espero, como é que eu vou mudar a minha atuação? Exatamente. Não tem como. Então, por isso que é sempre importante a gente ter clareza de qual é o meu objetivo, né? Para onde eu estou indo, é aquilo que a gente fala, de onde eu estou partindo, onde eu estou agora e onde eu quero chegar. É como o Waze, né? Se você quer chegar em um determinado lugar, você precisa dizer onde você está saindo aqui e para onde você quer chegar. Sem esses dois pontos, sem essa clareza desses dois fatores, você não tem como traçar a rota traçada, né? Não tem rota traçada. Exatamente. Isso é muito importante. Então, para eu mudar o caminho, né? Eu posso mudar o caminho quantas vezes for necessário, mas eu preciso saber para onde eu estou indo. Então, acho que esse é muito o ponto de partida. Muitas pessoas saem por aí tendo até diferentes atuações, tá? Mas às vezes atuações tão aleatórias também. Sem um alvo, né? Sem um alvo. Sem um destino final, sem saber onde se quer chegar com tudo isso. Sim, sem um resultado ali a ser alcançado, já desejado, né? E aí vai se deixando muitas vezes conduzir também por essas atuações. Sim, e aí é como falar assim, né? Você tá dentro do Uber e falar pro motorista, me leva para qualquer lugar. Você entrou no carro, você sabe que você quer se locomover, você quer se movimentar, mas me leva para qualquer lugar, né? Sim. E até para quem conduz fica muito difícil. Se você quer assumir esse papel de condutor da própria vida, né? Fica muito difícil você saber para onde ir e o que fazer se não souber minimamente para onde você está indo, né? Ou onde você quer chegar. Então, e o outro ponto também, né, Bê, assim, imagina que você pega o Uber,
você quer pegar um Uber, você sabe para onde você vai. E aí ele diz, tá, mas qual que é seu ponto de partida? Eu não tô Onde te você achando. está? Não estou te vendo. Não estou te vendo. Você diz, não sei. Não sei. Né? Não tem como também, Não não tem vai como. chegar de qualquer forma porque não vai partir. E na Uhum. nossa vida também é importante a gente saber onde eu estou agora, Exatamente. para eu saber quais são as condições que eu tenho agora de me movimentar em direção de um objetivo que eu tenho, porque aí torna as coisas mais coerentes, mais proporcionais, né? O que que eu posso fazer, né? Qual é a minha melhor forma de atuação agora diante das minhas possibilidades? Uhum. Então eu preciso saber onde eu estou e para onde eu vou. Sem esses 2 pontos, fica muito difícil. E eu acho que esse meio do caminho que poderia ser muito mais fácil a partir do momento que eu apenas reconheço onde eu estou, quais são as minhas condições agora e o meu desejo, mas por que que é tão difícil? E eu acho que a dificuldade mora em justamente essas crenças tão enraizadas, onde a gente problematiza muito as coisas, sabe? Ai, será que eu consigo mesmo? É onde vem os medos, é Uhum. onde vem outros pontos que acabam travando muito, né? A criação dessa rota, desse caminho, um senso de não merecimento e por aí vai, né? E olhar para esse ponto de partida pode ser muito desafiador, porque é um movimento que exige coragem, né? E honestidade. Porque muitas vezes a gente vive uma fantasia de da nossa situação atual, né? E é mais fácil a gente sustentar uma imagem, uma autoimagem idealizada, do que você, né, virar para você mesmo e dizer, olha, você achou que você estava saindo daqui, mas na verdade você está saindo daqui. Isso pode ser desafiador para o nosso ego, porém é o que vai fazer com que a gente trace a rota mais eficaz, mais eficiente, né? De onde estou saindo, o que me é necessário para chegar até ali. Porque se eu não. É aquela história, se a gente não sabe exatamente o ponto de partida, o Uber não chega até nós, né? Fica impossível traçar um caminho coerente. Só que é muito mais fácil pra gente, pro nosso próprio ego, às vezes, né? Sustentar essa imagem que a gente idealiza sobre nós mesmos, do que se olhar com honestidade e partir desse ponto de que, tá, de repente, acho que eu não tô aqui, eu tô saindo daqui, né? Sim. E porque isso realmente vai exigir honestidade. E se olhar com honestidade não é um movimento que é sempre fácil. Mas facilita muito o encontro com o caminho e com a atuação, com as Isso. escolhas que a gente Uhum, faz, né? com certeza. Ainda nesses exemplos de transporte, Uber. nós estávamos vindo para cá hoje gravar, né? E eu falei para mim, eu preciso abastecer o carro. E o meu carro, ele tem um momento que ele marca até uma determinada quilometragem a reserva, quando entra na reserva, e depois ele marca baixo. E eu sei que quando ele entra no baixo, eu tenho 50 quilômetros para andar. Mas depois disso, ele não diz exatamente qual é a autonomia. Mas já saindo de casa, sabendo que aqui a gente chega com 70 ou quase 80 quilômetros, eu disse, eu preciso abastecer. E sabendo que eu tinha 60 quilômetros para andar, eu então consegui identificar um posto que tinha no caminho, onde a gente parou para abastecer. Mas se eu não sei quanto ali de combustível eu tenho, como é que eu vou saber se eu consigo chegar até esse posto ou não? Talvez eu tivesse que ir até a cidade, abastecer e voltar e gastar tempo. Então, quando eu sei, né, onde eu estou, é muito mais fácil, né, eu fazer escolhas. É quase como se as escolhas vão pulando, assim, vão aparecendo. Olha, tem esse Eu lugar, amei tem esse essa exemplo, outra super, situação. super coube. Tá vendo Né? como a nossa vida é cheia também de símbolos e oportunidades para que a gente faça essa correlação, né? Olha como é simbólico isso, a gente olhar essa coisa, né, do que a gente faz no dia a dia com o nosso mundo interno, né? Muito. Como que a gente pode usar essas representações para se olhar, né? E isso que você falou que é genial, assim, a gente já tem, né, esse movimento de atuação para as coisas simples. Só que parece que quando é sobre uma questão da vida, a gente acha que isso é simples demais, né? Uhum. Talvez a gente precise de atuações mais complicadas, de Sim. uma compreensão muito complexa. Por isso, quando a gente fala sobre a importância do autoconhecimento, e que às vezes as pessoas não dão tanto valor assim, mas é tão básico e ao mesmo tempo é tão potente, porque é sobre nós e as questões cotidianas. Sim. Porque o difícil justamente é a gente perceber que talvez essas decisões complexas, elas não são complexas, elas são simples e a gente já tem no dia a dia. A gente já faz isso o tempo todo, Sim. né?
É uma pena, né, que a gente não cresce dotado dessa capacidade ou que a gente não é ensinado. É uma pena que a gente olhe para o autoconhecimento e que seja para a gente tão difícil fazer uma autoanálise, né? Porque no final de tudo é a nossa existência, a nossa vida, né? Primeiro é a forma como a gente conduz e também o para onde. Isso é tão fundamental e a gente, ao mesmo tempo, gasta tanto tempo de vida preocupado com outras coisas que não são tão importantes quanto isso, né? Por Sim. isso que a gente vê tanta gente insatisfeita com a situação que vive, com o lugar onde está, né? Sempre nesse movimento de busca ou de não completude. Sempre parece que falta alguma coisa. Mas se a gente conseguir normalizar um pouquinho mais, né, simplificar, que é o que a gente busca aqui, simplificar esse processo de se conhecer com honestidade, né, e com essa dose de coragem, a gente vai conseguir ressignificar tudo isso que a gente problematiza e transforma em muitas vezes até monstros assim cabeludos, né? Sim. Que são as tomadas de decisões. E que a gente saia desse movimento fantasioso de achar que ou o mundo vai se adequar a mim, ou que eu fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos, eu vou conseguir resultados milagrosos que vão cair no meu colo, que são diferentes daquilo que eu já tenho hoje, É. né? E ao mesmo tempo, tem um ponto, né? Quando a gente fala sobre a manutenção, né, dos padrões, sobre manter esses padrões, às vezes é porque a gente também não percebe que a gente pode outras coisas, que é um pouco desse senso de merecimento, né? Assim, poxa, eu posso alcançar coisas diferentes, eu posso conquistar coisas mais legais, eu posso ter um trabalho que eu gosto mais. O quanto muitas vezes a gente também não busca para além, não muda o nosso movimento, porque eu já tenho isso, tá bom assim, Uhum. né? O que não traz uma satisfação de vida, mas é importante sempre a gente questionar e a gente olhar isso mesmo, assim, que a gente falou aqui, o quanto na nossa vida, o tempo todo, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa saber o que a gente busca. Qualquer coisa. É isso que manda a gente para um mercado ou para o outro, é isso que faz a gente escolher uma determinada escola ou outra, é isso que faz a gente escolher morar em um país ou outro, depende do que eu busco. Então, essa clareza, né, do que a gente busca é o que vai fazer o nosso caminho. E aí a gente atuar com relação a isso, eu acho que é um desafio de alguma forma, mas é um desafio muito menor, porque aí eu sei se tem compatibilidade, né, que é aquela Uhum. história. Se eu estou ali buscando emagrecer, não adianta eu ficar comendo brigadeiro desenfreadamente. Então, se eu tenho um objetivo, a facilidade de eu entender qual deve ser a minha atuação, e aí sabendo qual deve ser, eu conseguir tê-la é muito mais fácil, Uhum. né. Então, o que eu busco, porque aí o caminho ele vai aparecendo, e a partir do momento que o caminho aparece, eu só, não que seja tão simples assim, mas já diminui muito do trabalho, eu apenas preciso atuar de forma conectada com aquilo, né. Eu acho que facilita muito os nossos processos de vida, alguns que a gente trata com bastante complexidade e que na verdade são bem cotidianos, né. Sim, é a consciência, é uma tomada de consciência sobre algo que a gente vive inconscientemente quase, né, no modo automático, como você falou. Às Uhum. vezes a gente carrega a nossa rotina, os nossos hábitos de uma forma tão automática, porque a gente acha que é assim mesmo, né? Ah, todo mundo vive assim, é o normal, né? E às vezes a gente deixa de ter novas atuações porque a gente se percebe tendo que sair de uma caixinha, ou ser diferente, ou quebrar com alguns paradigmas sociais, né? Que a gente vai ter que realmente ter um ato ali que não é o que a maioria faz. E isso pode ser desafiador, né? Quando a gente vive muito em conformidade com o que todo mundo está fazendo. E É. aí a gente acaba fazendo nesse movimento abafando muito a voz da nossa essência, aquilo que realmente pulsa na gente, né? Que normalmente são eh, esses sonhos ou essas ambições que a gente tem, que a gente deixa de lado, ou a gente tenta não olhar muito, porque isso implicaria na gente ter que
sair um pouquinho do padrão, ou fazer diferente, ter realmente novas atuações. E aí você se vê imerso numa realidade onde a maioria faz de um jeito, pode ser, pode gerar uma certa ansiedade, um certo medo, né? Um receio de ser diferente. Ser diferente não é sempre muito confortável para a maioria das pessoas, né? Mas é inevitável que para a gente conquistar estes novos resultados, essa nova realidade, que muitas vezes a gente almeja, a gente vai ter que fazer diferente. Sim. E muitas vezes a gente, infelizmente, acaba não vivendo aquilo que pulsa dentro da gente só para se encaixar naquilo que tá todo mundo fazendo, né? E aquela história de que quando a gente muda, tudo muda. Olha só que potência, né? Por que quando a gente muda, tudo muda? Porque se a nossa atuação muda, os resultados todos mudam. Quantas vezes, né? Isso muitas vezes está muito mais na nossa mão. Às vezes a gente reclama dos resultados que a gente tem, eu não gosto de onde eu moro, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto, enfim, de uma série de coisas. E a gente segue fazendo a manutenção daquilo, né? Então, o que eu posso fazer para alcançar um resultado diferente? Identificar um problema, ou seja, reclamar, tudo bem, pode reclamar. A gente pode reclamar e é importante que a gente reclame porque mostra a nossa insatisfação. E aí esse talvez seja o nosso ponto ali, né? Que a gente está falando, ponto de partida. Eu estou insatisfeita, né? Então, se eu não gosto do que eu tenho aqui, se eu não gosto de onde eu moro, onde eu gostaria de morar? Não gosto por quê? O que eu desgosto? Exatamente. Do que eu gostaria mais? Eu não gosto do meu trabalho. Com o que eu gostaria de trabalhar? O que seria o outro ponto? Para eu entender que movimento eu posso fazer para ficar mais perto daquilo. Então, é legal a gente olhar a minha atuação diferente, ela é sim capaz de levar a outros resultados. Mas, volta para o ponto de que, gente, a vida vai sempre dar algum trabalho. Eu talvez vou precisar me capacitar, né, para subir um degrau ali de vida. De repente, eu quero um trabalho melhor. Então, eu preciso me capacitar um pouquinho mais do que eu tenho hoje, né? E aí os meus resultados também vão mudar. Então, não dá para a gente abrir mão da nossa responsabilidade nesse sentido, né? Porque senão, de fato, a gente vai seguir apenas reclamando. Com certeza. Isso não é bom. Também não. Não resolve, Não né, resolve. Tati? Só reclamar não resolve. Você identificar uma insatisfação, tudo bem, né? Isso é importante, é o que gera movimento, É um né? diagnóstico, né? Quase uma investigação diagnóstica, né? Saber o que eu não quero. Exatamente. E aí um ponto, né, para de repente deixar uma reflexão de repente, quais padrões você tem repetido na sua vida, né? Você se vê caindo sempre em que lugares? Você se vê repetindo quais tendências, né? A gente pode observar na nossa rotina, nos nossos hábitos, nas nossas insatisfações. Eu costumo estar sempre insatisfeita com o quê? O que se repete, né? E é interessante, né? Porque se a gente for pensar até em receitas, né? Quando a gente fala um pouco sobre essa ideia, até para as coisas que a gente fez e deu certo, né? Então, aí aquilo, novas atuações, novos resultados, mesmas atuações, mesmos resultados. Sabe aquela receita de bolo que você herdou de alguém? Que dá sempre certo. Que dá sempre certo. E aí você segue fazendo essa mesma receita porque ela vai dar sempre o mesmo resultado. Por mais que tenha uma variação ou outra, né? Mas sempre um mesmo resultado. Então, também tem esse ponto. Né? Quantas coisas a gente olha no mundo inteiro, né? Funcionando, estruturas de trabalho, né? Formas de atuação de divulgação, de uma série de coisas, que quando a pessoa encontra um método, né, assim, porque aquilo sempre que é aplicado dá certo, a pessoa não abre mão. Então, isso também acontece de uma forma positiva. Então, a gente precisa também olhar para a nossa vida. O que eu estou fazendo? Onde estou acertando? Onde eu estou acertando? O que tem me levado aos resultados que eu quero para que eu siga repetindo isso? Sabe aquela coisa de, poxa, eu tive um dia feliz. O que eu fiz para esse resultado, né? Porque eu posso repetir, posso fazer mais vezes. Do mesmo modo, aquilo que não é bom, é importante que a gente possa entender com esse mesmo caminho, né? As coisas que a gente repete, que a gente quer os mesmos resultados, vamos lá, a gente segue repetindo. Mas as que a gente quer resultados diferentes, o contrário também precisa ser aplicado, senão nada feito. Verdade. Certo. É isso. Então, lembre-se que, se você quer resultados diferentes, você precisa fazer atuações novas. E isso não é por mim, não é pela B, é por você.
aquilo que nós fazemos é o que vai levar a gente a novos resultados. Então, a gente tem que tomar a nossa responsabilidade aí. E se você gostou desse episódio, compartilha com pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Nos siga nas redes sociais, almaacademy.br, estamos no Instagram, sim. E não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Nos vemos no próximo episódio. Até!